Foi. Essa situação teve mudança devido a alguma lei ou devido à situação econômica do país? Qual situação? Essa abertura no começo Sim, da através de uma Selec. lei. Não pode. Uma lei. Será que agora a situação econômica, a crise econômica... Não pode discriminar contra uma pessoa por causa de gênero, ou de cor ou religião. E lá funciona bem as leis? Mas o problema é que para entrar nos privados, Harvard e os menos prestigiosos, você tem que passar uma coisa como se diga, vestibular. Então, o problema é que o vestibular, eu não pode fazer muitas coisas bem ou boas na vestibular, porque a minha educação era muito irregular. Eu estudei nas escolas públicas, e como eu falei, eles não me deu muito atenção, porque eu nunca tive nada excepcional. A minha dúvida era mais em relação à obrigatoriedade que a lei impõe, ou da década de 60, eu acho que a de 60 ainda não, eu venho acompanhando há menos décadas do que isso, esse cenário, mas eu sei que de uma década para cá, a economia americana balançou e está balançando bastante ainda, né? Então, tem coisas que aqui no Brasil a lei não consegue impor da maneira que deveria. Será que esse balançar econômico mas se lembra que eu falei, diminuiu a demanda? A lei não faz nada. Palavras é bom, coloca a lei, muda a lei. Mas você tem que colocar dentes por dentro da lei. Nós falamos, you have to put teeth in the law. Você tem que causar grandes problemas para aqueles que não aceitam, que não vivem por dentro da lei. As universidades recebem muito dinheiro do governo, as ciências. A minha pergunta foi porque a gente vê hoje nos veículos de informação, de todas as formas aí, que justamente a crise econômica, e a gente sabe assim que antigamente, não sei até que ponto eu estou certo nisso, mas o que eu percebi, que para entrar nessas grandes universidades americanas era não só pelo vestibular, mas pelo currículo que vem, né, do segundo grau, que a gente chamava, né? E aqui a gente vê diversos ramos de empresa que, em uma determinada situação, o cara escolhe para quem vende, e daqui a pouco inverte a situação, e o cara está pegando quem ele é e está dizendo, pelo amor de Deus, venham até mim, porque eu já não é mais um particular. Me explica a essência da sua pergunta, porque eu entendo as palavras, mas eu sou... Uma relação entre a questão da lei e a questão da economia, o risco da economia e o risco da lei. Sim. A economia está curando o problema de aula homogêneo. Está criando mais diversidade. Fazendo valer a lei. Porque as universidades precisam de dinheiro, muito. Precisam, como chamada tuition money. Então, eles estão e quase saindo às ruas, pedindo pessoas entrar. Mas isso é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é motivado pelo dinheiro. Não sei como vai acontecer aqui. Agora, o painel, por favor. Agradeço as perguntas. Boa noite. Jorge Terra, é um prazer estar aqui, retornando à Serra, onde quando eu comecei na Procuradoria do Estado, eu comecei na Serra, comecei na Regional de Caxias, que atendia Garibaldi. Garibaldi eu acabei vindo uma vez tão somente. E ainda me traz lembranças também da estação de esqui, que dessa vez não existe, então está fechado há muito tempo. Isso é uma prova da minha idade já. Gostaria de começar pelo fim. Quando o senhor faz, desculpa, não sei
relação entre direito e economia, na verdade, entre lei e economia. Eu gostaria, na verdade, de exemplificar. O Ministério Público do Trabalho, no Rio Grande do Sul, fez uma campanha com os outdoors. Eles tiveram alguns dados e, com esses dados, criaram esses outdoors. Eles tinham já um projeto, mas não tinham dinheiro para financiar. E tinham algumas empresas que deviam, tinham alguns créditos trabalhistas que deveriam ser executados, multas. Né? E em um dado momento uma empresa começou a ligar, até pelo que recordo meus processos aqui, atuou aqui essa empresa. Mas essa empresa X começou a ligar para uma procuradora do trabalho dizendo que queria negociar. E a procuradora dizia que não podia mais recebê-los porque já houve todas as fases do processo e eles nunca quiseram negociar e agora, na hora de pagar, que queriam negociar. E depois de uma insistência muito grande, ela disse, então tá, então eu negocio se eles bancarem a campanha. Sentaram e eles conversaram, o valor seria menor do que pagar a multa, eles aceitaram. Mas tinha uma condição, o nome da empresa não podia aparecer. Então tinha uns outdoors, duas mulheres, uma mulher negra, bonita e bem arrumada, uma mulher branca, bonita e bem arrumada, e a pergunta, quem ganha mais? O pior é que nós, ao vê-lo, já respondíamos, né? É óbvio que é a branca, né? Ou pelo menos muitas pessoas com as quais falei tiveram essa resposta. E outras vezes era um homem bem arrumado, bonito, bem arrumado, e uma mulher bonita e bem arrumada, quem ganha mais? Porque tem estudos dando conta de que primeiro está o homem branco, depois a mulher branca e o homem negro próximos e abaixo, em termos salariais, a mulher negra. Bom, mas de toda forma, essa procuradora depois foi um programa de TV da TV Com, né, com a Tânia Carvalho. Começou a falar. E a Tânia Carvalho, não se sabe de onde, disse, essa campanha é muito interessante. Foi quem fez, foi o agente, como chama, publicitário e tal. E aí, instintivamente, a procuradora disse, não, isso é do fulano, da empresa X. A empresa X começou a receber muitas ligações. E aí, então, em razão dessas ligações, resolveu ligar para a procuradora. As pessoas estavam ligando para elogiar a empresa. Então, doutora, pode colocar nosso nome. Então, nós vivemos num país onde as empresas estão crescendo, as empresas brasileiras estão, as aqui da região são provas disso, né? Caxias teve o mesmo crescimento da China, né? Então, as nossas empresas estão chegando a vários lugares. E também, de outras formas, produtos e empresas vêm para o Brasil. Tanto nós quando vamos, quanto eles quando vêm, precisamos mostrar que somos respeitadores da diversidade, respeitadores do meio, preocupados com o meio ambiente, nem que seja para inglês ver. Mas é essa imagem que as empresas têm que passar. Né? Bom, então, em razão disso, nós vamos ver algumas publicidades. Tem redes de supermercados que começaram em Porto Alegre, vários porto-alegrenses sabem disso, elas estão em São Paulo. Como agora foi para São Paulo, agora nas propagandas aparecem negros, nunca apareceram negros nas propagandas, não contratavam negros, né? E mais, conheço um casal que até se divertia com isso. Ele branco, ela é negra, e eles costumavam ir nesse supermercado que antes era que fechava mais tarde. Quando se perdiam, o marido branco já sabia onde procurar a sua esposa negra. Bastava ele procurar os seguranças, sabiam que a esposa, aliás, os seguranças estavam próximos dela. Né? Talvez para que ela se sentisse segura nesse estabelecimento. Então, nós somos um país que cresce, mas o problema nosso